adubação, então, orgânica, ela deve ser pesada, né? Pode ser bovina, por aves ou adubação verde. E a adubação, de acordo com a análise do solo, ela deve ser equilibrada em nitrogênio, né? De acordo com as necessidades de cada região, fazendo a aplicação de nitrogênio, fósforo, potássio, com a adição de boro e zinco, para que não ocorra anomalias como esta, que são rachaduras nas raízes. A semeadura, ela é feita direta no canteiro. Esses canteiros, eles podem ser de 2 metros, 1 metro, 1,5 metro, depende do implemento ou do modo de condução dessa lavoura. A semeadura pode ser manual ou mecanizada. Então, a manual gasta-se muito mais sementes por hectare, de 6 a 8 quilos, e a mecanizada bem menos, de 1 a 2 quilos de sementes por hectare. A profundidade de plantio deve ser bem observada e é bem superficial, de 1 a 2 centímetros de profundidade. O espaçamento entre fileiras são de 20 a 25 centímetros e o espaçamento entre plantas são de 5 a 6 centímetros. É importante fazer desde o início do preparo do solo o controle de plantas daninhas, tá certo? Então eu tenho que fazer o controle no pré-plantio incorporado para controlar gramíneas, usar na pré-emergência controle de plantas daninhas de folha larga e gramíneas e na pós-emergência também. Um manejo que é importantíssimo ser realizado é o desbaste ou raleio, onde a gente vai deixar de 4 a 5 centímetros entre plantas e retirando as plantas que ficam nesse intervalo, aos 25 dias e 30 dias após a semeadura. Porque se eu não fizer isso, as raízes elas não vão se desenvolver na espessura correta, porque vai ter competição por espaço. A irrigação deve ser observada com bastante atenção. Ela pode ser feita por aspersão convencional, por canhão, por pivô central, por gotejamento, por microaspersor ou em sulcos, tá? Já que é uma lavoura que no início o solo fica exposto, então não é recomendado usar a irrigação por canhão no período logo após o plantio, porque pode provocar a destruição dos canteiros e a exposição das sementes. Do plantio até o desbaste é recomendado fazer uma irrigação leve e frequente. Já do desbaste até os 60 dias, deve-se aplicar uma lâmina maior com menor frequência. Alguns problemas a gente deve estar atentos com o cultivo da cenoura. É a presença de nematóides. E para o controle de nematóide é necessário fazer a rotação de cultura e o manejo da irrigação de forma mais adequada. Então, aos nematóides pode provocar tanto bifurcações quanto o aparecimento de galhas. A queima das folhas é um outro problema também que sempre está acometendo, né, a lavoura de cenoura. A gente falou mais atrás que no início da aula que é um complexo de associação de fungos e bactérias. O controle dessa doença ela é feito com a aplicação de defensivo, tá certo?
E os defensivos a serem utilizados a gente procura lá no Agrofit, como eu ensinei para vocês. O excesso de irrigação pode provocar a podridão de raízes. São podridões moles, fedidas e que eles aparecem principalmente após a colheita. A colheita ela é feita aos 100 ou 120 dias após a semeadura e ela pode ser manual, semi-mecanizada ou mecanizada. Todas essas raízes elas são transportadas por um caminhão até o galpão de beneficiamento. Lá nesse galpão elas recebem uma pré-lavagem, depois uma nova lavagem, é feita a seleção, né, dessas raízes e depois elas são classificadas quanto à variedade, comprimento e defeito, sendo os defeitos graves, né, já na seleção já é feito o descarte.